Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você uma noite abençoada na presença do Senhor. Nós estamos iniciando os nossos estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje o nosso quarto estudo no capítulo de número 2. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco a nossa interpretação, a nossa leitura e interpretação desse texto. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite a oportunidade para se inscrever. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei e compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Além, é claro, de você também deixar a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião, para que nós possamos continuar aperfeiçoando e crescendo nesse canal da pregação da palavra do Senhor. Este é o único objetivo aqui do nosso canal. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos nosso estudo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, por mais esta oportunidade. Pedimos agora a tua bênção, a tua proteção e a tua iluminação, para que este estudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoe todos aqueles que estão conosco participando, seja ao vivo, seja, Deus querido, quando eles estiverem assistindo esse vídeo, enquanto este vídeo durar aqui na internet. Essa é a nossa oração, que fazemos agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados, vamos iniciar a leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo número 2. Diz assim a palavra do Senhor: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui em sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, Paulo terminou o capítulo número 1 com aquela citação de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, que advertia a quem quisesse se gloriar, glorie-se no Senhor. E esta afirmativa de Paulo, esta citação de Jeremias, fez o teólogo Bultmann fazer a sua assertiva de que o desejo de reconhecimento por parte do homem é a base do pecado. Nestes primeiros versículos aqui do capítulo 2, Paulo vai ratificar junto aos coríntios que o único motivo dele ter ido evangelizá-los é para pregar Jesus crucificado. E ele fez isso, né, usando a sabedoria de Deus e humildade. Se nós fizermos um paralelo com muitos pregadores atualmente que procuram basear a sua retórica nos diplomas, nos cursos que possuem, né, dizendo, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Diferentemente, Paulo procurou deixar que a mensagem de Cristo fosse o diferencial na sua pregação. Isso deixou os seus ouvintes bem à vontade para escolherem ou não crer naquilo que ele estava pregando, pois não foram persuadidos pela eloquência de Paulo. Nós podemos entender
essa atitude de Paulo quando nós lemos Atos 17, do versículo 22 ao versículo 34. É aquele episódio em que Paulo está ali em Atenas, no Areópago, e ele prega usando a filosofia daqueles que estavam ouvindo ali naquela ágora, né? Naquele momento ali, naquela praça, onde os gregos se reuniam para conversar sobre os diversos assuntos. E aí Paulo estava tentando adaptar a mensagem da cruz ao modo de crer daquelas pessoas. E é lógico que ali o texto narra que algumas pessoas se converteram, né? Tipo Dionísio, uma outra moça lá que também se converteu, mas a maioria daqueles homens desdenharam das palavras de Paulo, falando: você falou em ressurreição? Então depois a gente vai ouvir você falar sobre isso. E é por isso que nós não devemos pregar Cristo tentando convencer as pessoas com argumentos da nossa própria sabedoria, mas com argumentos da nossa vida, com aquilo que nós podemos demonstrar de mudança ocorrida após a nossa conversão. John Hutton, outro teólogo do Novo Testamento, costumava contar uma história de um homem que era um alcoólico inveterado e marginal na sociedade. Porém, ele foi alcançado por Cristo. E por isso, os seus colegas começaram a persegui-lo quanto à razão da sua fé. E o que eles diziam? Eles diziam assim, abre aspas, não é possível que um homem como você possa crer nos milagres narrados na Bíblia. Como crer que o seu Jesus tenha convertido a água em vinho? Fecha aspas. Aí então ele respondeu, né, diz John Hutton, abre aspas, para a resposta daquele recém-convertido. Se Jesus fez ou não fez isso, ou seja, se Jesus converteu a água em vinho ou não, eu não posso provar. Mas na minha casa a cerveja se converteu em móveis. Fecha aspas. Ou seja, aquele homem provou para os seus colegas através daquilo que aconteceu na vida dele, da mudança. O dinheiro que ele gastava com a bebida, agora ele estava gastando com móveis, gastando na sua própria sobrevivência. A melhor forma, então, para pregarmos a mensagem do Evangelho é com a nossa própria vida, demonstrando o poder de Deus, o que o poder de Deus pode fazer na vida de um homem que crê nele. Versículo de número 6, capítulo 2. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que para aqueles que creem em Deus, na sua mensagem, esta sabedoria que vem dele os torna perfeitos, pois é uma sabedoria de mistério. Mistério esse que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo desde a fundação do mundo. Como diz lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele, abre aspas para Efésios 1, 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, fecha aspas. E esse mistério de Cristo foi agora
revelado aos homens. E essa revelação não foi para qualquer um, pois a crucificação foi a prova de que a sabedoria humana não serve para só serve para corromper e destruir, pois está contaminada pelo Deus deste século. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nós encontramos, abre aspas, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Fecha aspas. Quando nós olhamos essa questão de a sabedoria tornou aqueles homens perfeitos, isso não significa que essa perfeição eles os tornaram mais inteligentes ou melhores do que os outros. Não. Isso quer dizer que a sabedoria que vem de Deus, ela não acontece de forma completa quando o homem recebe. Há necessidade dele desenvolver este recebimento para poder receber mais. E o que às vezes acontece na sabedoria humana é que o Deus deste século cega o entendimento para que eles não entendam aquilo que está sendo revelado. E esta sabedoria para as suas próprias vidas e principalmente para a sua salvação. E para confirmar esta eleição que foi feita aqui, Paulo falando sobre essa questão do homem receber a revelação deste mistério, ele cita Isaías 64:4, que é um texto que é muito citado e que garante para muitos daqueles que ouvem que existem coisas que ainda Deus quer revelar para nós. Diz assim o texto de Isaías 64:4, que foi citado por Paulo aqui nesse versículo. Abre aspas. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então aqui, Paulo demonstra que o mistério revelado não é suficiente para toda a vida, mas há necessidade de aprofundamento nos estudos, a fim de receber toda a sabedoria que Deus tem guardada para ser revelada àqueles que o amam. E continuando no texto do capítulo 2, diz lá no versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, neste ponto, ele começa a desvelar como este conhecimento chega ao crente. Então, Deus não revelou para qualquer pessoa. Quando ele revela, ele deseja que essas pessoas aumentem o seu conhecimento através da dedicação, através dos estudos. E como que essa revelação chegou? Aí Paulo fala, ele nos revelou pelo seu Espírito. Então, é o Espírito Santo que faz a revelação da sabedoria, das verdades de Deus para o crente. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Então, se eu tenho alguma coisa escondida dentro de mim, só quem sabe é o meu espírito. E só esse meu espírito que vai revelar. Da mesma forma, quem sabe das coisas de Deus é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus revela todas as profundezas de Deus. E este Espírito passou a morar no homem desde a sua conversão. Versículo 12.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo deixa bem claro a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Pois a sabedoria que vem de Deus provém do Espírito do próprio Deus e é um dom gratuito. Agora, preciso deixar bem claro, é um dom gratuito, mas não foi de graça, porque custou o sangue do Senhor Jesus. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. E o versículo 14 vai continuar falando. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, neste versículo, do versículo 13 até o versículo 16, Paulo faz essa relação. Se o nosso ensinador é o Espírito Santo, nós iremos ouvir palavras vindas diretamente de Deus. E essas palavras só poderão ser discernidas espiritualmente. Para o homem natural, isso é loucura. Paulo deixa claro também que há uma diferença entre as coisas naturais e as espirituais. E para ter discernimento espiritual, é preciso conhecer a mente do Senhor. E só pode ter a mente do Senhor quem se aproxima e passa a ter relacionamento íntimo com Ele. E isso nos torna homens espirituais. Para nós concluirmos o nosso estudo, eu gostaria de fazer, junto com Paulo, uma diferenciação entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. E Paulo vai concluir dizendo que somente quem é espiritual vai discernir as coisas espirituais. O termo em hebraico para o homem natural é Ben-Bassar. Ben-Bassar significa filhos da carne. E aí, neste contexto, carne quer dizer o que é humano, transitório, mortal, significando que aqueles que são filhos da carne, ou seja, o homem natural, é destinado à morte e não vai gozar das bênçãos da salvação oferecidas por Deus. Graças a Deus que nós somos chamados a ter a mente de Cristo. E por ter a mente de Cristo, somos espirituais. E esta expressão, quando ele fala que nós temos a mente de Cristo, no hebraico, é falar que nós temos o espírito do Mashiach, o Ruach Mashiach, espírito do Messias. Então, que fique nesta nossa reflexão, nesta noite, que o espírito do Messias, a mente do Messias, ela deve estar presente nas nossas vidas para que possamos discernir qual é a mensagem, sabedoria de Deus para discernir aquilo que Deus quer de cada um de nós. E aí, dentro dessa visão, a gente ser recebido e também, ao mesmo tempo de ser recebido por Deus, receber a mensagem da salvação para podermos passar para outras pessoas. Então, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui.
Deixe as suas perguntas aqui no chat para que a gente possa responder, se assim nós soubermos responder, se não soubermos, vamos pesquisar para poder trazer para você as suas respostas. E eu quero te convidar para no próximo vídeo estar conosco. Estaremos retomando as nossas aulas de hebraico para continuar as nossas inferências, ou as nossas conclusões, os nossos estudos na língua santa, para receber de Deus e ter mais sabedoria para agir nas nossas vidas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Esse é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém e até o próximo vídeo.